Tem muita gente que passa a vida inteira esperando que Deus faça alguma coisa só porque a conta está atrasada, a geladeira está vazia ou o boleto vence amanhã. Mas deixa eu te contar uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Pode parecer duro ouvir isso, mas é libertador, porque quem entende isso para de mendigar bênção e começa a viver promessa. Enquanto uns ficam dizendo, Deus sabe que eu preciso, outros estão dobrando o joelho dizendo, Deus, eu creio. E adivinha quem recebe? Não é quem chora mais alto, é quem crê mais fundo. Isso não é mágica, é Bíblia. Hebreus 11:6 crava: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quem quer o milagre financeiro, quem quer prosperidade de verdade, precisa parar de contar só a dor e começar a declarar a vitória. Talvez hoje você esteja cansado de pedir, de chorar, de esperar. Talvez até ache que Deus não está ouvindo. Mas e se eu te disser que Ele está ouvindo sim, só que está esperando ver a sua fé em ação? É sobre isso que esse vídeo vai abrir na sua vida. Não importa o tamanho do problema, importa o tamanho da fé que você decide exercitar hoje. Então fica comigo até o final, porque cada palavra daqui é uma chave. E quem decide abrir a porta da fé, vê a vontade de Deus se cumprir do jeito mais lindo, do jeito que confunde a lógica e surpreende até quem duvidou. Preparado? Então respira fundo. Segura essa promessa, porque é agora que tudo pode começar a mudar. O que vai acontecer agora não cabe dentro de uma planilha, de um cálculo ou de uma equação financeira. É algo que só a fé alcança. Enquanto a maioria tenta resolver tudo contando moedas, ele prefere contar promessas na palavra de Deus. A lógica se dobra quando a fé se levanta. E cá entre nós, todo mundo já sentiu na pele que o milagre não passa pelo raciocínio humano, mas pela vontade de Deus. Tem gente que se pergunta, mas como isso vai acontecer? E a resposta é simples. Não vai acontecer pelo que se vê, mas pelo que se crê. É aquela história do apóstolo Pedro andando sobre as águas. Mateus 14:29. Lembra? Se Pedro olhasse só para a lógica, teria afundado antes de dar o primeiro passo. Mas enquanto o foco foi Jesus, o impossível virou estrada. A oração que transforma não começa na boca, começa no Espírito Santo. É Ele quem traduz gemidos em respostas. Por isso, quem ora não precisa entender tudo, só precisa crer. E quem crê, faz da oração um motor que move o céu. A fé é assim. Trabalha nos bastidores enquanto a gente dorme. Já pensou em orar hoje e acordar com a provisão amanhã? Muita gente tenta prever o futuro contando apenas com o salário, mas esquece que a prosperidade verdadeira vem da palavra de Deus. É como diz Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. O que Ele promete, Ele cumpre, ainda que a planilha não bata. Eu conheço quem paga curso de finanças, quem se mata de planilha, quem anota cada centavo, mas esquece de colocar o joelho no chão. A prosperidade não nasce só da organização, nasce do discernimento dado pelo Espírito Santo. Se fosse só por lógica, não existiria pobre que ora e rico que chora de vazio. É por isso que essa oração é diferente, é espiritual. Quem entende isso, muda o jeito de falar com Deus. Para de pedir com medo e começa a declarar com fé. Já viu alguém regar planta duvidando que ela vai crescer? Assim é a fé. Quanto mais se rega com oração, mais floresce milagre financeiro. E não precisa fazer sentido, precisa fazer efeito. O segredo está em crer, mesmo quando tudo grita que não tem jeito. Quando a lógica falha, a palavra de Deus sustenta. Quantos já viram contas atrasadas serem pagas de forma inesperada? Eu mesmo conheço quem recebeu proposta de emprego do nada, depois de uma oração sincera. E não foi coincidência, foi resposta. Porque o que é impossível para os homens é rotina para os céus.
e é nessa rotina que a fé prospera. Uma dica prática: escreva num papel tudo que hoje parece impossível. Depois, coloque a mão sobre essa lista e ore. Não ore reclamando, ore declarando vitória. Use a Bíblia. Declare Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Isso não é ritual, é fé ativa. É o tipo de atitude que bagunça a lógica e abre espaço para o milagre. Quem ora com fé não pergunta, será? Pergunta, quando? E vive como se já tivesse recebido. Essa postura transforma tudo, porque a fé não é cega, é visionária, enxerga o que ninguém mais vê. E quanto mais se alimenta da palavra de Deus, mais forte fica. Orar sem entender como vai acontecer é confiar que a vontade de Deus é sempre perfeita. Talvez quem ouça agora pense, será que isso funciona mesmo? E eu digo, funciona para quem decide não pular a próxima parte. Porque a transformação não vem só do que se escuta, mas do quanto se absorve. E é por isso que no próximo passo, cada palavra é como uma peça que falta para fechar esse quebra-cabeça que o Espírito Santo está montando. Tem gente que acha que pode acelerar o agir de Deus pulando etapas. Mas o milagre financeiro não se monta igual receita de miojo. Cada palavra lançada em oração é um tijolo na construção do que vai acontecer. Quando alguém decide ouvir tudo, sem pular nenhum pedacinho, é como se dissesse, Espírito Santo, eu confio na tua voz do início ao fim. Isso muda tudo. A fé se alimenta do detalhe. Pular uma palavra é como fazer um bolo e esquecer o fermento. Até cresce, mas não sustenta. Por isso, quem está aqui agora precisa entender que cada frase carrega uma porção da promessa. A palavra de Deus é viva, e quando é recebida inteira, ela faz o impossível ganhar forma. Por isso não faz sentido ouvir com pressa. É por isso que muitos oram, mas poucos colhem o milagre financeiro, porque param na metade. É igual quem planta, mas não rega. Não basta começar bem, tem que ir até o amém com a mesma disposição. Quem decide ouvir até o fim declara, em silêncio, eu tenho fé, eu respeito a vontade de Deus, eu quero o milagre completo. Um exemplo simples. Sabe quando a gente assiste a um filme e pula uma cena importante? Depois fica sem entender o final. Assim é a oração. Quem pula pedaço se perde na resposta. Cada frase dessa oração está costurada com propósito, e o Espírito Santo costura detalhes que a lógica não alcança. Para fixar isso, escreva agora mesmo. Recebo com gratidão meu milagre financeiro. Isso não é só uma frase bonita, é uma chave. Quando a gente escreve, a gente grava, e quando grava, ativa. A Bíblia é cheia de exemplos. Abacuque 2:2 fala, escreve a visão, torna-a bem legível para que possa ser lida até correndo. Escrever é selar no espiritual. Se der vontade de parar no meio, respira fundo e lembra, cada palavra é como uma peça que falta. Já imaginou montar um quebra-cabeça de 1000 peças e largar com 900? Não faz sentido, né? Assim é com o milagre. A oração inteira é a planta de uma construção que não falha quando tem fé. Tem gente que acha que fé é só sentimento. Não é. Fé é prática. Ouvir cada palavra é prática de quem confia. Quem crê, obedece. E quem obedece, colhe. E isso vale para tudo na vida. Para a prosperidade, para a família, para a saúde. Quem respeita o processo, honra o milagre. E quem honra o milagre, experimenta o milagre. Para ajudar, cria um hábito. Toda vez que começar uma oração, desliga o celular, silencia as notificações e faz um acordo com Deus. Eu não vou sair daqui enquanto não ouvir tudo. É simples, mas poderoso. Quem faz isso sente o Espírito Santo soprando respostas em cada frase. Agora pensa comigo, se até aqui cada palavra é essencial, imagina o que vem depois. O que está por vir nessa oração pode alcançar lugares onde nem sua lógica consegue chegar. Por isso, fica, não corre, porque a próxima parte vai tocar onde até hoje só você sabia que precisava de ajuda.
E se já está gostando, respira e segura firme, porque o que vem a seguir vai mergulhar fundo no que ninguém vê, mas Deus sabe. E quando Ele toca, a prosperidade flui, o milagre financeiro respira e a fé cresce. E é nesse ritmo que a gente vai seguir. Tem horas que ninguém vê, mas Deus sabe. O travesseiro molhado, a cabeça pesada de contas, o coração cansado de pedir. Tem quem ainda ache que quem fala de milagre financeiro está exagerando, mas quem vive o saldo negativo sabe que não é brincadeira. A fé às vezes se esconde debaixo de boletos vencidos, mas não morre. Só está esperando força para respirar de novo. É nesse ponto que a oração vira resgate. O Espírito Santo não ignora o cansaço de quem já dobrou o joelho e levantou sem resposta. Ele conhece o gemido de quem sorri para não preocupar a família, mas por dentro se pergunta: até quando, Deus? E é nesse suspiro que ele mostra que a vontade de Deus não é ver ninguém sufocado, mas ver todo mundo próspero. A Bíblia está cheia de histórias de gente no limite. Elias, por exemplo, em 1 Reis 19:4, pediu para morrer. E o que Deus fez? Mandou um anjo com comida e descanso. É assim, quando a força acaba, Ele envia renovo. E esse renovo não vem da lógica, vem do céu. Quem ora, abre a porta para esse cuidado que foge do controle humano. Reconhecer o desgaste é mais espiritual do que parece. Porque quem finge que está tudo bem, fecha a porta para o milagre financeiro. Deus trabalha na verdade, não na fachada. Por isso, se hoje o coração está cansado, não se culpe. Fale, diga: Espírito Santo, eu estou exausto. E veja como essa confissão limpa o caminho para a prosperidade voltar a florescer. Um exemplo, tem gente que depois de anos na mesma luta, desistiu até de abrir a Bíblia, mas no dia em que se permite ser fraco diante de Deus, Ele levanta. Já vi gente que devia para todo mundo receber perdão de dívida que parecia impossível. Não é coincidência, é vontade de Deus. Ele cuida de cada detalhe quando a gente confessa o peso. Não é pecado dizer que a conta não fecha. Pecado é esquecer de quem fecha a conta por nós. A oração verdadeira não precisa de palavras bonitas. Precisa de coração rasgado. Davi mesmo dizia em Salmos 51:17, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, e quem crê nisso encontra força até na falta de força. Se hoje você sente vergonha de pedir ajuda, saiba, Deus não se escandaliza com a sua dívida. Ele quer libertar você dela. Mas para isso, precisa que você abra mão de carregar sozinho. O milagre financeiro não entra onde o orgulho mora. É preciso abrir a porta com humildade. O resto é Ele quem faz. Quer um conselho prático? Pegue uma folha, anote tudo o que está tirando seu sono. Depois, dobre, ore em cima dela e guarde na Bíblia, em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Essa atitude simples lembra que quem sustenta é Ele. Cansaço não é fraqueza. É sinal de que você já tentou de tudo. E tudo bem, porque agora é hora de deixar o Espírito Santo agir onde a força humana parou. E é nessa hora que a fé mostra do que é feita. Quem entende isso percebe que o desgaste é só a prova de que um novo fôlego vem aí. E se até aqui você reconheceu o peso, prepare o peito, porque o que vem a seguir é resposta. É sussurro de Deus na alma. É o tipo de palavra que acalma dívida, acalma coração e acende esperança. E quem segura firme agora vai ver o impossível se dobrar daqui a pouco. Tem uma hora que a boca até cala, mas a alma grita. Quem já chorou em silêncio sabe do que estou falando. É aquele pedido que nem sai em voz alta, mas chega no céu como um trovão. O Espírito Santo entende cada lágrima que cai no travesseiro. E acredite, Deus não se faz de surdo.
Ele escuta até o sussurro que ninguém mais percebe. A oração que nasce da dor é diferente. Não é repetição de frase bonita, é rasgo de coração. E é esse rasgo que move montanhas. A Bíblia prova isso em 1 Samuel 1,13, quando Ana orou tão baixinho que ninguém ouviu. Mas Deus ouviu e mudou o destino dela. Assim também é hoje. Quem clama de verdade atrai resposta. Quando alguém dobra o joelho para pedir libertação das dívidas, não é só dinheiro que Deus libera. Ele libera paz, discernimento, caminhos novos. Tem gente que acha que prosperidade é só cifra na conta, mas a prosperidade bíblica é muito mais. É dormir sem medo, acordar sem peso, viver com dignidade. Já reparou que a maioria das dívidas nasce de decisões precipitadas? O Espírito Santo também age nisso. Ele não só paga a conta, ele ensina a evitar a próxima. Por isso, quando a oração é sincera, a resposta vem em forma de direção. Às vezes é uma porta nova de trabalho, às vezes é uma ideia simples que vira milagre financeiro. Tem gente que ora para ganhar na loteria, mas esquece de orar para ganhar sabedoria. A vontade de Deus não é dar dinheiro fácil, é dar recursos sustentáveis. É por isso que essa oração não promete mágica, promete milagre, que é bem melhor, porque o milagre financeiro não acaba no saldo, ele transborda para a família, para os filhos, para a comunidade. Para quem acha que é pouco, olha o que diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus não dá resposta meia boca. Ele revela o que ninguém imagina, mas para isso é preciso abrir o coração. Nem sempre a resposta vem alto, às vezes é um sussurro que muda tudo. Um exemplo, conheci um rapaz que devia mais de 10 mil. Um dia, num momento de oração sozinho no quarto, veio uma ideia. Vender doces na porta de casa. Parece bobo, né? Mas dali saiu o dinheiro que pagou cada boleto. Não foi sorte. Foi o Espírito Santo sussurrando um caminho novo. Por isso, quando orar agora, não espere só vozes do céu. Espere ideias, espere contatos, espere discernimento. O milagre financeiro é construído de detalhes. E quem está atento aos detalhes, percebe que Deus fala o tempo todo, até no silêncio. Quem se cala para escutar, recebe resposta onde ninguém mais vê. Quer exercitar isso? Depois da oração, fique uns minutos quieto. Leve papel e caneta, anote tudo o que vier na mente. Às vezes, é uma pessoa para ligar, um curso para fazer, uma dívida para negociar. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele sussurra, a gente obedece. E quando obedece, o milagre não falha. Segura essa chave. Se o clamor sincero move o céu, imagina quando a fé se junta com a ação. E é exatamente nessa dobradinha que a resposta vira testemunho. E se até aqui fez sentido, segura firme, porque a próxima parte mostra que o milagre não é sorte, é resposta de um Deus que não falha. Tem gente que olha para o testemunho do outro e diz, que sorte. Mas quem entende a palavra de Deus sabe que sorte não explica milagre. Sorte é aleatória, milagre é resposta. Quando a fé se junta com a vontade de Deus, até o impossível vira rotina. E quem já viveu isso sabe que não tem coincidência, tem propósito. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Lembra de Eliseu e a viúva em 2 Reis 4? Ela estava endividada, sem saída, até que o profeta deu uma instrução simples. Pega as vasilhas e enche com o pouco de azeite que você tem. O milagre financeiro aconteceu quando ela obedeceu. Não foi acaso. Foi resposta direta de Deus para quem tinha fé. Assim acontece hoje também. Quem decide declarar a fé, escrever o recebo com gratidão meu milagre financeiro e agir em cima disso, abre espaço para o Espírito Santo trabalhar. E ele trabalha de formas que a lógica não entende.
Já vi gente receber depósito inesperado, proposta de trabalho que parecia engavetada há anos. Não é golpe de sorte, é cumprimento de promessa. Por isso, quem fica esperando que um bilhete premiado resolva tudo está perdendo tempo. O reino de Deus não é cassino, é princípio, é fé, é obediência. Prosperidade que vem de milagre não acaba rápido, porque não é vento, é rocha. E quem constrói na rocha não vê a casa cair quando o vento sopra. Quer ver isso na prática? Tem gente que decide abrir um pequeno negócio com medo, mas faz em oração pedindo direção. De repente, surge um cliente que indica outro, que traz mais dois. Assim nasce um milagre financeiro sustentado por trabalho, fé e propósito. A sorte falha, o milagre permanece. O Espírito Santo não é um amuleto, ele é conselheiro. Por isso, quando ele sopra uma ideia, não é para guardar na gaveta, é para pôr em prática. Muita gente perde milagre porque ouve e não faz. E Tiago 1:22 já dizia: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Quem pratica, vive o que ninguém explica. Já reparou que quem testemunha um milagre quase sempre fala: eu nem sei como aconteceu? É porque o céu age na contramão da lógica. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, abre uma porta de emprego, paga uma dívida, levanta quem já estava esquecido. Mas para isso, precisa de fé viva, não de fé decorativa. Um jeito de ativar isso: faça uma oração específica. Em vez de pedir, abençoa minha vida, diga: Espírito Santo, me dá uma ideia para gerar renda, abre uma oportunidade, me mostra com quem falar. O milagre financeiro floresce na prática. E quando floresce, ninguém pode dizer que foi acaso. Quem experimenta isso para de chamar de coincidência, passa a chamar de cuidado. E quem vive cuidado sabe agradecer. É por isso que todo testemunho de prosperidade carrega gratidão. Porque onde a fé planta, a mão de Deus rega. E quem rega é Ele, não a sorte. E se até aqui você entendeu que milagre é resposta, segura firme. Porque o próximo passo é ainda mais profundo. Para viver prosperidade, é preciso soltar um peso que trava muita gente. É hora de soltar a culpa e abrir espaço para a riqueza nova chegar. Muita gente nem percebe, mas carrega a culpa como uma âncora que afunda qualquer tentativa de prosperar. É como se cada erro do passado virasse uma voz dizendo: você não merece. E essa voz, meu amigo, não vem de Deus, vem da mente cansada. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, por que viver preso? A culpa é uma armadilha silenciosa. Enquanto a fé empurra para frente, a culpa puxa para trás. E é justamente aí que o milagre financeiro se embaraça. A pessoa ora, mas lá no fundo acredita que não é digna. O Espírito Santo não opera onde a mente bloqueia. E quebrar isso é mais espiritual do que muita gente imagina. Quer um exemplo? Já viu gente que mesmo ganhando mais continua pobre? Porque toda a prosperidade que chega, ela mesma sabota. Gasta sem ver, empresta sem receber, se envolve em dívidas bobas. Por trás disso, quase sempre tem culpa não tratada. É como se fosse uma punição invisível. Mas quem tem fé sabe que Jesus já levou essa culpa na cruz. Um passo prático é escrever tudo o que ainda pesa no coração. Dívidas antigas, decisões erradas, falhas do passado. Depois rasgue esse papel, simples assim. É simbólico, mas poderoso. É dizer para o Espírito Santo: eu não vou mais viver acorrentado nisso. A vontade de Deus é que você prospere livre, não endividado emocionalmente. A Bíblia está cheia de exemplos de recomeço. Zaqueu, por exemplo, em Lucas 19, era cobrador de impostos, explorava os outros, mas quando encontrou Jesus, decidiu devolver tudo multiplicado. Não ficou se martirizando, agiu. E foi chamado de filho de Abraão. Quem se perdoa, se libera para prosperar. Às vezes, a culpa vem de palavras de outras pessoas. Um pai que disse: você não vai dar em nada. Um chefe que humilhou.
um parente que repetiu: dinheiro não é para você. Mas a palavra de Deus quebra a maldição, e quem tem discernimento rejeita essas vozes. A fé não dá ouvidos a quem não conhece a vontade de Deus. Superar a culpa não é ignorar o passado, é aprender com ele, é olhar para trás e dizer: eu não sou mais aquele que errou, eu sou alguém que Deus decidiu abençoar. E quando isso entra na mente, o milagre financeiro deixa de ser sonho e vira caminho real. Porque a prosperidade se alimenta de liberdade interior. Quer uma dica? Declare todos os dias: sou digno, sou filho de Deus, sou abençoado. Faça disso uma rotina. Cole frases na geladeira, no espelho, no celular. A mente precisa ouvir a fé mais alto do que ouve a culpa. E com o tempo, o coração acredita. E quando acredita, prospera. Tem quem ache que isso é bobagem, mas Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem fala bênção, colhe bênção. Quem fala derrota, planta escassez. Por isso, quem quer milagre financeiro precisa primeiro crer que é merecedor. E isso não é orgulho, é fé na graça de Deus. E se até aqui você já está sentindo esse peso indo embora, se prepara. Porque depois de limpar a culpa, vem a hora de preencher o espaço. E o que entra é forte, uma mente nova, programada para prosperar todos os dias. A mente é como um jardim. Se você não planta, o mato cresce. E na vida financeira, isso não é diferente. Tem gente que ora pedindo prosperidade, mas vive dizendo: eu sou azarado, nada dá certo para mim. Aí não tem milagre financeiro que resista. A palavra de Deus ensina que o que sai da boca molda o que entra na vida. Por isso, reprogramar a mente é um ato de fé. Romanos 12:2 é direto. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, quem quer viver a vontade de Deus precisa pensar como Ele pensa. E Deus não pensa escassez, Deus pensa abundância. O Espírito Santo sopra isso em cada detalhe da palavra de Deus. Quem se alimenta dela, renova a cabeça. Uma prática poderosa é repetir afirmações diariamente. Não é misticismo, é princípio bíblico. Quando alguém diz: sou digno, a riqueza me encontra com facilidade. Deus me abençoa com abundância. Está, na verdade, alinhando pensamento, palavra e ação. E isso abre caminho para o milagre financeiro florescer. Quer um exemplo prático? Faça uma lista de afirmações e espalhe pela casa. Coloque no espelho do banheiro, na porta da geladeira, no fundo do celular. Cada vez que olhar, declare em voz alta. Não importa se alguém acha estranho. O Espírito Santo entende a força de cada declaração. E a mente, aos poucos, para de ouvir mentira para ouvir promessa. Tem quem ria disso, mas é só lembrar de Josué 1:8. Medita na palavra dia e noite, não se aparte da tua boca. É Bíblia pura. A fé não é passiva, é falada. E quando a boca fala o que Deus diz, a mente se ajusta. E quem ajusta a mente, ajusta as finanças. Outro detalhe, não adianta só repetir, é preciso acreditar. Então, ao declarar, imagine. Veja-se livre da dívida. Veja sua conta bancária saudável. Veja sua família próspera. Essa visualização não é delírio, é semente de fé. Quem planta, colhe. Quem crê, recebe. É assim que o milagre financeiro ganha forma. Se quiser ir além, associe suas afirmações a ações. Por exemplo, declare que vai ter uma nova fonte de renda e comece a pesquisar cursos, negócios, parcerias. A fé sem ação é morta, como diz Tiago 2,17. Mas a fé que age, floresce. E floresce grande. Um truque que funciona. Comece e termine o dia com as mesmas palavras. De manhã, já coloca a mente no rumo certo. À noite, sela o que plantou durante o dia. É disciplina. E a disciplina espiritual abre porta que sorte nenhuma abre. O Espírito Santo honra quem insiste. E se vier a dúvida, porque ela sempre vem, não discuta com ela.
Responda com a palavra, repita suas afirmações, ore, ligue um louvor, alimente a mente com coisas boas. Quem foca na fé, bloqueia o medo, e quem bloqueia o medo, prospera. Agora pensa, se uma mente programada muda tudo, imagina quando essa fé nova se junta com sabedoria prática, porque prosperidade não é só ter fé, é saber usar o que Deus coloca na mão. E é sobre isso que a próxima parte vai abrir seus olhos. Tem muita gente que ora por milagre financeiro, mas esquece que prosperidade não é só fé, é sabedoria também. É como plantar uma árvore. Não adianta só regar, tem que podar, cuidar da raiz, proteger do vento. Na vida financeira é igual. A palavra de Deus ensina em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Então, peça entendimento junto com o milagre. Sabe aquela pessoa que recebe uma bênção e perde rapidinho? Quanta história assim existe, né? Gente que ganha uma herança, um prêmio, uma oportunidade, mas não sabe administrar. Resultado, volta para a estaca zero. O Espírito Santo não quer isso para ninguém. A vontade de Deus é que a prosperidade seja sustentável, que cresça com estrutura. Por isso, quem ora por milagre financeiro precisa aprender a anotar gastos, planejar entradas e saídas, pensar antes de gastar. Parece óbvio, mas muita gente ignora. E a Bíblia é clara. Lucas 14:28 fala sobre calcular o custo antes de construir uma torre. Quem não faz conta, quebra. Quem faz conta com Deus, prospera. Um exemplo prático. Antes de comprar algo, faça 3 perguntas. Eu preciso? Eu posso pagar? Isso me aproxima da vontade de Deus. Se 2 respostas forem não, segura o cartão. É disciplina. E disciplina é sabedoria. E sabedoria é fé aplicada no dia a dia. Além disso, busque aprender mais. Leia livros de finanças, faça cursos, converse com quem entende. Tem muito conteúdo bom por aí. O problema é que muita gente prefere um milagre relâmpago a uma mente preparada. Mas a fé organizada dura. A fé bagunçada se perde no primeiro tropeço. Um detalhe importante: diferencie bênção de armadilha. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Às vezes, um negócio imperdível é cilada para sugar sua prosperidade. O discernimento do Espírito Santo faz toda a diferença. Então, antes de assinar contrato, feche a porta do quarto, ore e peça luz. Se não tiver paz, não faça. Quer ver um hábito que muda tudo? Reserve um momento por semana para conversar com Deus sobre suas finanças. Coloque na ponta do lápis, apresente cada número em oração. Peça direção, peça sabedoria. Isso cria parceria com o céu. E onde tem parceria, tem provisão. Outra dica valiosa: separe sempre uma parte para abençoar alguém. Generosidade abre portas que planilha nenhuma explica. A Bíblia fala em Provérbios 11:25. Quem dá generosamente, prospera ainda mais. É lei espiritual. Quem segura tudo com medo de faltar, trava o fluxo. Quem reparte, faz o rio correr. E não esqueça, quem tem sabedoria passa isso adiante. Ensine seus filhos, seus amigos, quem quiser ouvir. Prosperidade é semente que se multiplica quando plantada em boa terra. Quem aprende a usar bem o pouco, recebe muito mais. É promessa, é princípio. E se até aqui ficou claro que fé precisa de sabedoria, se prepare. Porque o próximo passo é entender que essa prosperidade não é só para você. É para fluir de você para outros. E aí o milagre financeiro vira testemunho vivo. A prosperidade verdadeira não para na sua conta, ela transborda. É como um rio, se fica parado, apodrece, se corre, alimenta tudo ao redor. A palavra de Deus mostra isso em 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer abundar toda graça, para que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, milagre financeiro é para abençoar mais gente.
Tem gente que pede prosperidade, mas não entende que é um canal, não uma represa. O Espírito Santo sopra ideias, abre portas, multiplica recursos, mas espera que isso também alcance quem está ao lado. Quem reparte, abre espaço para receber mais. É lei do céu. E quem ignora isso, acaba vendo a fonte secar. Já reparou como é gostoso ajudar alguém sem esperar nada em troca? Pode ser uma conta paga, uma compra de mercado, uma oração feita em segredo. Isso alimenta a alma e, espiritualmente, destrava novas bênçãos. A vontade de Deus é que quem recebe seja resposta para quem ora. Assim, a fé circula, a prosperidade se espalha. Quer uma dica prática? Separe um valor, por menor que seja, para abençoar alguém todo mês. Não importa se são R$ 5 ou 500, é o ato que conta. E não precisa sair contando para todo mundo. Generosidade é discreta. Quem planta sem alarde, colhe sem medida. É promessa da palavra de Deus. Outro jeito é usar suas palavras. Envie esse vídeo para alguém. Parece simples, mas pode ser a chave que alguém precisa para sair da dívida, encontrar ânimo, buscar o Espírito Santo. Um link compartilhado é uma semente plantada, e semente plantada com fé não volta vazia. Tem gente que pensa, mas eu já tenho tão pouco, como vou ajudar? Lembre da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Ela deu o último pão a Elias e viu o milagre se multiplicar até o tempo de seca passar. Deus honra o pouco quando é entregue com fé. E quando a mão abre, o céu retribui. Quer sentir a prosperidade fluir? Ore assim: Deus, faz de mim um canal. Não quero reter, quero repartir. Essa oração é poderosa. Quem decide ser rio e não lago, vê milagre financeiro virar história viva. E história viva inspira outros a crer. Outra forma de ser canal é ensinar o que aprendeu. Compartilhe um versículo, conte um testemunho, escreva palavras de encorajamento. O que você já venceu pode ser resposta para quem ainda está no deserto. Assim a fé se multiplica e a prosperidade também. E não se surpreenda se depois de abençoar alguém, voltar para você em dobro. É assim que o céu funciona. Quem planta bondade, colhe bondade. Quem planta generosidade, colhe abundância. A fé não falha quando encontra um coração disposto. Agora imagina, se tudo isso se conecta, se o canal está aberto, o próximo passo é manter esse rio fluindo. E para isso, tem um detalhe essencial que fecha esse ciclo: unir o espiritual com o prático e caminhar junto com quem acredita no mesmo propósito. Chegou até aqui? Então já entendeu que não se trata só de uma oração, mas de um movimento inteiro que o Espírito Santo está criando na sua vida. Não é coincidência que você ouviu cada palavra, respirou cada versículo e guardou cada ideia prática no coração. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. E quem decide agir, vê o impossível se tornar rotina. Esse momento é mais do que fechar um vídeo. É abrir uma nova fase, uma fase em que a oração caminha de mãos dadas com a ação, a fé conversa com a disciplina e a prosperidade encontra morada num coração que sabe repartir. Não dá para parar aqui. O Espírito Santo quer conduzir você passo a passo, do joelho dobrado até o planejamento na ponta do lápis. Por isso, não deixe essa semente morrer. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa dessa palavra. Pode ser um amigo, um parente, alguém que você nem imagina. O que hoje é só um link, amanhã pode ser um testemunho. E não para por aí, coloca tudo em prática. Pegue as anotações, faça suas afirmações diárias, organize suas contas, planeje seus gastos com oração, abra a Bíblia, grife os textos, declare em voz alta. Quem planta fé, colhe milagre financeiro, mas quem rega com atitude, colhe prosperidade que dura. Agora me diz, o que você vai fazer diferente a partir de hoje? Qual passo prático você assume agora?
Responde aí nos comentários. E se você chegou até o final dessa corrente de fé, escreve aqui embaixo: Deus me abençoe. Assim eu vou saber que você está junto, firme, pronto para viver o melhor de Deus.